Graças a Deus por estar com vocês essa noite. Eu dou graças a Deus porque desses 33 anos eu faço parte de 29. Eu cheguei aqui em 89, eu cheguei aqui nessa igreja e daquele dia até hoje eu dou graças a Deus pela palavra de Deus que tem sido pregada nesta igreja. Nós temos um slogan, a nossa igreja tem um slogan, onde a palavra de Deus é o centro de tudo. Então aqui nós não temos festa, nós não temos shows, na verdade, mexi aqui vai cair. Nós não temos festa, nós não temos shows aqui nessa igreja e nem lá também no Jardim Luiza. O que nós temos é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não for suficiente para transformar o coração de um homem pecador, então ela também não é capaz de mudar vidas inteiras que precisam. Então a palavra de Deus ela é capaz. Este assunto é um assunto gostoso, é um assunto histórico. Eu particularmente gosto de história, mas eu vou ter que ser bem sucinto nesta noite, porque é muito material, é muitas coisas para falar em pouco tempo, mas também não quero deixar você ficar assim, mas e agora? Aí agora eu chamo a sua atenção de pesquisar, de ir atrás de mais de fontes para saber do assunto, tá bom? Então eu dou graças a Deus, como eu disse, pela igreja, Eu cheguei aqui, ainda era um rapaz jovem, tinha bastante cabelos, não usava óculos, também era solteiro, sofria bastante, todo jovem solteiro sofre, sofre porque até Deus dá uma esposa para ele fica aí, para lá para cá, correndo para lá para cá. Enfim, eu dou graças a Deus porque quando tínhamos a reunião de homens ali, alguns irmãos, eles até tiravam sarro em mim, Eu já sei o pedido de oração do irmão Cacildo, só tinha 2 pedidos de orações. Peço oração que Deus possa estar salvando a minha família, porque lá é muita gente ainda que não tem Cristo. E o segundo pedido é que Deus me providencia para mim uma esposa. Então o irmão Elci, na época que estava na igreja, falava assim, já sei do seu pedido, Então sempre falava isso, então vamos orar por você. E graças a Deus porque oraram por mim mesmo, Este ano agora eu faço 20 anos de casado. Dou graças a Deus porque está passando 20 anos de casado. Então funciona a oração, tá bom? Então você não perca o desânimo, não fique desanimado se talvez as coisas estão demorando para você. Eu estava ensinando um irmão na nossa igreja lá, ele falou, pastor, o senhor está feliz porque a sua família está na igreja. Eu estou sozinho. Eu disse para ele, irmãos, eu fiquei 11 anos sem ver um irmão meu se converter. Depois desses 11 anos, Deus salvou um, tem salvado outro, trazendo outros. Então fique firme, porque a palavra de Deus não muda, ela não muda. Ela diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Ele diz, perseverar, então dou graças a Deus. Muito bem, então obrigado pastor pelo convite. Eu achei isto, a igreja mãe chamou os filhos. Interessante, Eu comecei a pensar, a igreja mãe chamou os filhos para casa, para então falarmos mais sobre isso. Eu gostei muito disso, tá bom? Hoje à noite nós vamos estar falando sobre este assunto, a palavra de Deus é a verdade. Quando você achar em João 17, você coloca de pé. Iremos citar de cor João capítulo 17, verso 17, visto que nós estamos falando sobre as escrituras. Então eu creio que vocês, um dia na vida de vocês, já decoraram João 17. Então se você não decorou João 17, hoje você vai ter a oportunidade de ouvir e também falar João 17. Muito bem, João 17, verso 17. Todos já acharam? Digam amém. Quando eu disser assim, 3, aí você vai poder então falar comigo, tá bom? Eu vou dizer 3 e já, aí você começa a citar de cor João 17. Vamos lá? Então quem sabe de cor esse versículo, olha para mim, por favor, não olhe na Bíblia. Se você não sabe, você pode olhar, mas se você sabe, olha para mim. 1, 2, 3, já. Santifique-nos a verdade,
a tua palavra é a verdade. Amém. Oremos. Obrigado, Deus, o Deus de verdade, um Deus que jamais nos desampara, um Deus que tem preservado a sua palavra durante todas as eras. Eu dou graças nesta noite ao Senhor, bendito Deus, porque a palavra está em nós, a palavra está no nosso meio. Então eu sou feliz, muito feliz, por ter nas minhas mãos a porção da voz do Senhor, sendo que países, lugares longínquos, não têm esta mesma oportunidade que nós temos. Eu dou graças porque nós temos em mão a palavra viva, a que transforma o homem sem esperança, que leva ele ao céu, que leva ele de volta a casa. Damos graça pela palavra do Senhor nesta noite, e eu oro agradecido por ela, no nome de Jesus, amém. Assente, irmãos, por favor. Eu gostaria de tomar um tempo com vocês, trazendo fatos históricos nessa noite a respeito da palavra de Deus. Muito bem, vocês vão ver alguns PowerPoints nessa noite. Eu tenho os mesmos aqui, então dá para a gente então controlar ou dizer, pode passar quando eu falar assim, tá bom, Felipe? E se der tempo, no finalzinho eu tenho um vídeo de 9 minutos. Josias, vai lá talvez ver aquele vídeo que chegou, a Bíblia chegou no meio daquela tribo, tá bom? Passando lá na igreja esses dias. Então você vai ver um pouco. Eu vou fazer mais leitura do que estar pregando, eu vou estar ensinando então vocês nessa noite. Agora, a palavra de Deus, muito bem, você pode pensar, existem meios, próximo, né? Isso, os meios. Há meios que nós sabemos que as coisas acontecem, e principalmente na questão de como a Bíblia chegou até nós, como a Bíblia chegou em suas mãos. Hoje é fácil, você pode comprar uma Bíblia, você pode ir em qualquer livraria evangélica, católica, você vai comprar uma Bíblia. Graças a Deus que hoje nós temos Bíblias para dar. É uma coisa gostosa que você tem Bíblia. Se eu perguntar para vocês nessa noite, quantos de vocês têm mais de uma Bíblia? Todos vocês vão falar, nossa, eu tenho várias Bíblias. Quer dizer, então nós temos hoje a palavra de Deus de maior acessibilidade na nossa mão, bem fácil. Mas, irmãos, para que isso acontecesse, coisas foi necessário, para que a palavra de Deus estivesse conosco, coisas aconteceram, coisas foram necessárias acontecer para que ela chegasse onde chegou. A questão de pessoas, Deus usa pessoas, até hoje Deus usa pessoas. Nós achamos aqui no PowerPoint que foi cerca de 40 homens que Deus usou para que a palavra de Deus fosse então escrita. E veja bem, quando fala a palavra de Deus escrita, está dizendo que eles ouviram a voz de Deus, eles ouviram aquilo que Deus quis que fosse então passado. Estilos, diferentes estilos, pessoas são diferentes. Hoje o português nosso é diferente, existe um português arcaico, um português moderno e um português mais culto. São diferentes estilos, mas na questão da palavra de Deus, todos disseram a mesma coisa que Deus quis que fosse falado. Não tem como. Tempos passam, como nós estamos aqui completando 33 anos, foram a média de 1.500 anos para que a palavra de Deus chegasse até nós. 1.500 anos, vamos dizer assim, a descoberta do Brasil no ano de 1500. Vamos falar, o Brasil foi descoberto em 1500, quer dizer, poxa vida, passou todo esse tempo. Então, muitas coisas acontecem durante um certo período de ano. E como eu disse para vocês, que a profecia não foi produzida por vontade de homem algum, mas Deus usou homens santos para que ela então fosse falada. E não tem como dizer, mas é homem, foi o homem que disse isso, certo, mas foram homens santos de Deus. 1 Pedro 21 diz que foram homens separados por Deus, não foi qualquer um. Eu também não acredito hoje, piamente eu não acredito nisso. Deus me revelou nesta noite, não acredito porque não tem base nas escrituras. Deus mandou te falar isso. Espera aí, aonde é que isto está escrito na palavra de Deus? Se não estiver na palavra de Deus, por favor, seja um bom leitor e diga, se não está na palavra de Deus, então eu não aceito. Mas também se disser para você, mas lá no livro de tal, os 300 homens de Gideão, espera aí, olha o contexto do assunto. Então, por favor, eu sempre digo lá no Jardim Luiza, leiam a Bíblia, leiam a palavra de Deus, decorem versículos, sejam pessoas que tenham prazer de ler a Bíblia. Por quê? Porque quando chega alguém que vai falar para você a respeito de um assunto, você está inteirado. Quer dizer, você não é presa fácil. Então, duvidar,
Duvidar que foram homens é duvidar da existência de Deus. Por quê? A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher foram criados por Deus, então é Deus que usa os homens. Então ela chegou até nós por estes meios. O próximo, Felipe, por favor. Veja bem, agora achamos aqui como os autores escreveram a Bíblia. Já falei um pouquinho a questão da inspiração. Meus irmãos, se a inspiração que Deus, usou através dos homens não fosse verdadeira, os fatos históricos não comprovariam que é a palavra de Deus. É registrado na história. Você pode pegar a questão arqueológica, eles conseguem achar coisas que nós lemos na palavra de Deus no Velho Testamento, eles conseguem achar hoje. Aonde é que está escrito? Na palavra de Deus, na Bíblia. Começam a achar, registram as orientações e os mandamentos divinos. Veja bem a questão da astrologia. Como aqueles magos puderam chegar até onde Jesus nasceu? Através do que? Dos registros históricos. Então Deus já havia falado como ia acontecer. Agora nós também temos aqui os registros proféticos. Foi profetizado que Jesus viria. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aí você vai lá em Lucas capítulo 2, eis que na cidade de Davi vos nasceu quem? O Salvador, que é Cristo o Senhor. Quer dizer, profecia lá atrás, cumprida no Novo Testamento. Agora você pode notar profecias que nós temos, que fala sobre a volta de Jesus, que é iminente, a qualquer momento ele chega, amém, irmãos? Amém. E se você está preparado ou não, se você é salvo, você vai ao céu. Pastor, eu não sei o que é ser salvo. Salvo é quando você entregou a sua vida a Jesus de verdade. Foi citado aqui hoje, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor teu Deus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É crer, confiar exclusivamente no seu sacrifício. Também as poesias, gente, Deus é tão maravilhoso que Ele coloca até poesias para nós os casados falar para nossas esposas. Ele coloca coisas gostosas lá que você pode falar para elas. Poxa, pastor, eu não sabia que na Bíblia tem poesias. Tem poesias. Você pega lá, vamos falar assim, algumas pessoas falam que o livro de Cantares de Salomão é perigoso ler, é perigoso levar tudo literalmente. Irmãos, vamos ler a Bíblia um pouquinho. E também escreveu cartas às igrejas, quando o apóstolo Paulo, João, Pedro, Tiago, então começou a escrever as cartas para doutrinamento das igrejas. Então, isso são fatos bíblicos. Próximo, nós temos aqui um exemplar manuscrito. Eu vou ler aqui, vou tomar um tempinho aqui, ler para vocês a respeito desse manuscrito, rapidinho, eu creio que é rapidinho a leitura dele. Eu ia pedir para alguém viesse ler para mim aqui, mas para você entender o que é manuscrito, tá bom? Eu vou pular bastante coisa aqui nos dizeres, mas vamos lá. Mais para frente você vai ver sobre os copistas, os escribas, O escriba não podia escrever uma só palavra de memória, tinha de pronunciar bem alto cada palavra antes de escrevê-la, tinha de limpar a pena com muita reverência antes de escrever o nome de Deus. As letras e palavras eram contadas, um erro numa folha inutilizava, 3 erros numa folha inutilizava todo o rolo. Aí vem o formato do manuscrito. Quanto ao formato dos manuscritos, pode ser de códice ou rolos. Vocês estão vendo ali um rolo. Códice é um manuscrito em forma de livro, feito de pergaminho, e as folhas têm normalmente 65 centímetros de altura e 55 de largura. E vou pular bastante aqui. Há 2 tipos de caligrafia ou forma gráfica dos manuscritos bíblicos, que os dividem unciais e cursivos. Todos sabem que cursivos é aquela letra que nós escrevemos o nosso nome, e assim vai, tá bom? Letras maiúsculas. Unciais dos manuscritos são letras maiúsculas sem separação entre palavras. Sabe quando nossos filhos estão começando a escrever, que eles vão escrever tudo emendado, não separa nada, e assim por diante, tá bom? Os manuscritos originais também não tinham sinais de pontuação,
Eles foram introduzidos na arte de escrever em épocas recentes. É claro, pois, que a pontuação moderna não é inspirada, as vírgulas não é inspirada, os dois pontos não são inspirados, tá bom? Então isso aqui foi na arte, nessa arte moderna, na questão da escrita. Enfim, irmãos, vou deixar isso aqui para lá, porque é muitos dizeres aqui. Então os manuscritos estão aqui, vocês estão vendo ali da forma, tá bom? A questão de cópias. Quando falamos em cópias, falamos de alguma coisa que tem que ser guardada. Cópias. Se eu perguntar quantos de vocês têm cartas, os casados aqui hoje à noite, quantos de vocês têm alguma cartinha que a sua esposa mandou quando vocês namoravam? Eu tenho. Poxa, pastor, mas o que é isso lá? Eu tenho lá uma folha de sulfite, de caderno de escola. Eu estava na escola, mandei um bilhetinho para, hoje a minha esposa, futura namorada, né, minha esposa, disse assim para ela no bilhetinho, escrevi no meio da folha: vamos matar a aula hoje para conversarmos? E ela mandou a resposta, ela deu um beijo assim na folha, o batom ficou na folha, ela falou assim: vamos. Quer dizer, uma cópia, quer dizer, um guardado meu, um guardado para mim, eu compartilhei com vocês, agora vocês sabem que eu tenho isso. Quer dizer, é importante ter essas coisas. A questão da palavra de Deus é importante. Falei para vocês aqui, os manuscritos originais do Antigo Testamento, suas primeiras cópias foram escritas em pergaminhos ou papiro desde o tempo de Moisés. Aqui está a data do ano ali, 1450 a.C., no tempo de Malaquias, 400 anos antes de Cristo. O papiro é uma planta aquática que cresce junto aos rios, lagos e banhados no Oriente Próximo, cuja entrecasca servia para escrever. As tiras extraídas do papiro eram colocadas umas às outras em rolo de qualquer extensão. Este material gráfico primitivo é mencionado muitas vezes na Bíblia. Você pode ver que no rolo está escrito de mim. Quer dizer, você pode notar aqui a forma com que Deus usou aqueles homens para copiar. Hoje não existe mais essas formas. Hoje você não precisa nem digitar, é só falar. Você fala e ele copia. Agora no passado não podia errar nada. Errou, começa de novo. Então esses materiais gráficos primitivos é mencionado muitas vezes na Bíblia. De papiro deriva-se a palavra papel, né? E seu uso da escrita vem 3.000 anos antes de Cristo, né? Agora a Bíblia foi um livro perseguido. Ela foi um livro perseguido? Foi. E até hoje a Bíblia é um livro perseguido. Se você vê em países ali, se você pegar o mapa mundi, na época que fazíamos o seminário, tínhamos um mapa lá, eu comprei um livro de história chamado A Janela 1040. Você pode, para aqueles que estudaram vão entender o que eu estou falando, a chamada Janela 1040, ali naquela parte da Ásia, onde o pastor Donizete foi e almejando já está indo, se Deus quiser. Lá você não pode ter uma Bíblia, com exceção de alguns lugares, você não pode ter uma Bíblia. Se você for pego tendo a Bíblia, a palavra de Deus, é prisão, é pena de morte. Eles esquecem que a palavra de Deus não transforma um homem em bandido, mas transforma o bandido num homem de Deus. Eles não entendem essa diferença. O homem, quando encontra-se com a palavra de Deus, ele vai, talvez não é o nosso caso aqui, ele não vai querer mais ser um homem bomba, uma pessoa totalmente má. Pelo contrário, ele vai se transformar-se numa pessoa diferente. Mas eles perseguem as Escrituras, porque um homem diferente tem que ser um homem temente a Deus. Este homem temente a Deus, ele vai ter o temor de Deus através da palavra de Deus. Então a Bíblia foi um livro perseguido. Na Inglaterra, Guilherme Tyndale começou a dar Bíblia ao povo na sua própria língua. Pastor, está meio convicto aí. Não. Agora, a oposição foi grande, porque quanto menos soubesse de Deus, mais fácil seriam o quê? Enganados. É diferente dos nossos dias atuais? Não é diferente. Por quê? Porque eu converso com muitas pessoas que acham que tem a Bíblia, que acham que pode usar a Bíblia da forma que estão usando, mas não é assim. Gente, um povo sem instrução é um povo fácil de ser manipulado. Um povo que não tem a palavra de Deus, eles vão servir quem? A quem está sendo o seu Senhor na terra.
Então, quando a palavra de Deus entra no coração das pessoas, ela vai mudar. Mas então eles não podiam ter a Bíblia. Não podiam ter a Bíblia. Se eu vou fazer uma pergunta para você nesta noite: o que seria de você sem a Bíblia? Para alguns pastores e irmãos, não faz nenhuma diferença, porque o hábito de ler a Bíblia já nem é mais existente nas suas vidas. O hábito de ter a palavra de Deus não faz mais diferença. Mas pega alguém que ama a palavra de Deus, que tem ela como o livro de cabeceira, o livro de coração, tira dele. Se ele decorou vários textos, ele vai recitar aqueles textos e aqueles textos. Mas um homem sem a Bíblia é um homem fácil de ser enganado. Porém, os inimigos da palavra de Deus, junto com os católicos fervorosos, iniciaram uma campanha para acabar com essa tradução, e o bispo de Londres comprou todas as cópias para achar e queimá-las lá em São Paulo, né? São Paulo, né? Cross aqui nessa cidade, para queimar a Bíblia. Queimar a Bíblia. Eles acham que queimar a Bíblia vai resolver alguma coisa. Eles acham que tirar a Bíblia vai resolver alguma coisa. Pelo contrário, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quer dizer, guardei a tua palavra e nela medito dia e noite. Quer dizer, se eu não tiver a Bíblia, papel, escrita, enfim, mas ela está no coração. Eles podem até tirar o papel de você, podem até tirar o que você tem de Bíblia, mas se você tem ela no seu coração, eles não tiram. Eles não tiram. As línguas originais da Bíblia: o hebraico e o aramaico para o Antigo Testamento, e o grego para o Novo Testamento. Todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o idioma oficial da nação israelita, Israel, exceto algumas passagens de Esdras, Jeremias e Daniel, que foram escritas em aramaico. Agora, o hebraico faz parte das línguas semíticas, que eram faladas na Ásia. Hoje não se fala hebraico mais, eles falam alguma coisa, aprendem alguma coisa, mas não é uma língua oficial, exceto em bem poucas regiões. As línguas semíticas formavam um ramo dividido em grupos, sendo o hebraico integrado e o grupo cananeu. Então é uma coisa aqui que eu não domino, então não vou entrar muito nessa questão do hebraico, do grego, tá bom? Então essas foram as línguas que foram então escritas a palavra de Deus. Hoje eles têm Bíblia em hebraico, mas para mim, se eu pegar uma Bíblia em hebraico, eu vou saber que é Bíblia em hebraico porque alguém falou para mim que é uma Bíblia em hebraico, porque eu não sei hebraico, mas existe ainda, tá bom? Agora, com o passar dos tempos, Deus separa homens, aí continuando falando sobre homens, Deus separa homens para a preservação das Escrituras. A questão agora foi os copistas. Irmãos, não era qualquer pessoa que servia para fazer a cópia da palavra de Deus. Eu tenho vontade, eu quero ser um copista. Não, senhor. Existia regras e mais regras e mais regras para que ele fosse então um copista. Não é assim não. Então esses copistas, as cópias, os manuscritos asseguram que a palavra de Deus acompanhasse a humanidade em todo momento, em todos os momentos antes da invenção da imprensa. Quer dizer, antes mesmo de haver a imprensa, eles já tinham a palavra de Deus escrita ali. Então, quando ele inventou a imprensa, o primeiro livro que ele publicou na imprensa dele foi a Bíblia. A primeira coisa que ele fez foi a Bíblia. Por quê? Sem a Bíblia nós não somos nada, irmãos. Somos nada. Então, no período medieval, o recinto onde os cristãos atuavam era conhecido como Scriptorium. Essa palavra aí, tá bom? Então a questão é, passar do tempo, Deus separa esses homens, e até hoje Deus tem separado homens para ensinar o que? A palavra de Deus na sua totalidade, de verdade, sem nenhuma puxação de sardinha, vamos dizer. A fidelidade desses homens foi vista por Deus, a qual hoje podemos aceitá-las. Pastor, mas foi um homem que escreveu a Bíblia? Não, mas foi um homem que inventou o foguete, foi um homem que inventou o óculos. Aceitamos as invenções humanas, aceitamos tudo que nós hoje apalpamos, vemos, mas não vamos aceitar que foi um homem que escreveu a palavra de Deus? Homens separados. A questão dos maçoretas, senhores da tradição, eram copistas dedicados que viveram entre os séculos 4 a 10 a.C. Os maçoretas receberam os textos soferins, quer dizer, escribas, textos, targums,
100 antes de Cristo, tradução do texto hebraico para o aramaico é uma parafrase, isto é, apenas como comentário do texto. Pentateuco, samaritano, aí você está vendo a data aí, foi escrito em hebraico, só aceitavam o Pentateuco como inspirado, que até hoje os judeus não aceitam o Novo Testamento, aceita ali o Velho Testamento, mas não aceita o Novo Testamento. Texto siríaca, feita 100 anos antes de Cristo, a Vulgata, aí já começa a nossa vida agora, já começa a chegar em nós, tá bom? Na modernidade, tá bom? Versão escrita em latim, versão da Igreja Católica Romana escrita e traduzida pelo padre Jerônimo. Essa versão inclui os livros apócrifos, aqueles livros que nós temos na Bíblia Católica, que não são inspirados por Deus, são históricos, mas vale a pena lê-los, tá bom? Vale a pena lê-los porque você vai ter instruções boas. Lembre-se, não são inspirados por Deus, são históricos. O texto da Septuaginta, a 70, tradução do Antigo Testamento para o grego, foi feita por mais ou menos 72 judeus no Egito do terceiro século a.C. E essa versão era muito usada no primeiro século da era cristã e foi usada por Cristo e pela igreja primitiva. Vamos dizer assim, a questão é aceito o que os homens fizeram na questão da tradução. Não tem como você deixar de não aceitar. Como eu falei no começo, não aceitar é não aceitar o que Deus tem para a humanidade, tá bom? Jerônimo, esse nome Jerônimo é familiar para mim, o nome do meu sogro chama assim, Jerônimo, e tem um significado muito bom esse nome, tá? Não é um nome comum, é um nome que tem um significado bom, tá bom? O Jerônimo, um tradutor que honrou Deus. São Jerônimo, como era dito, de Stridon, e a construção do cristianismo. Vou ler aqui com vocês. Stridon, cerca de 347, Belém, 30 de setembro de 420, nascido Eusébio Sofrônio, parente Sofrônio, Jerônimo em latim, Eusébios Sofrônios e Hierônimos, esses nomes aí, tá bom? Tem a porção de palavrinhas difíceis lá, tá? Foi um padre apologista cristão lírico e lírico. Foi conhecido sobretudo como tradutor da Bíblia do grego antigo e do hebraico para o latim. Interessante. Como é que foi aceito, e até hoje é aceito, a tradução do senhor Jerônimo? Faleceu perto de Belém em sua cela. Próxima à Gruta da Natividade. Na cela, quer dizer que ele era um prisioneiro. Quando se fala de cela, talvez na cela lá era um quarto, mas como nós entendemos hoje, cela é um lugar de prisão. Agora, por que prenderam o homem? Isso é outra coisa na história. Então, a Vulgata foi publicada há cerca de 400 anos depois de Cristo. Agora, para o português, vamos entrar naquela questão aqui agora no nosso momento de vida atual, para o português. O padre João Ferreira de Almeida. Poxa, pastor, só padres? Irmãos, eu me converti aqui no ano de 1989 pela pregação de um ex-padre. Dr. Aníbal Pereira dos Reis chegou aqui nessa igreja numa quarta-feira, 16 de junho de 1989, e pregou sobre a salvação. Mas como? Ele foi salvo lendo o quê? A palavra de Deus. Ele, por ler a palavra de Deus várias e várias vezes, chegou ao ponto que não podia mais conter-se e disse: eu sou um grande pecador, Senhor. Tu és um grande salvador, salva minha alma. Então naquele dia o Aníbal se converteu e se tornou Dr. Aníbal Pereira dos Reis, o pregador da palavra de Deus. Então aqui o padre João Ferreira de Almeida, João Ferreira Arnes, de Almeida, ou simplesmente João Ferreira de Almeida, português, Torre de Tavares, Várzea de Tavares, Portugal, 1628, Batávia, Indonésia, 1691, foi um ministro pregador da igreja reformada nas Índias Orientais Holandesas, reconhecido especialmente por ter sido o primeiro a traduzir a Bíblia Sagrada para a língua portuguesa. Não é obscuro, mas quem lê, quem procura, sabe que na Indonésia tem muitos lugares que falam português. Então eles foram colonizados pelos portugueses, então lá fala português.
Então é um lugar onde tem muitos missionários pregando a palavra de Deus. Ali estava ele, tá bom? A sua situação no Novo Testamento e o Antigo Testamento foi publicada pela primeira vez em 1681 em Amsterdã, na Alemanha. O que tem a ver? Estava na Indonésia, Portugal, agora foi para a Alemanha. Irmãos, a questão é a seguinte: a Bíblia tinha que estar com a maior facilidade na mão das pessoas. É como hoje nós queremos que cada casa tenha uma Bíblia. Fiz uma visita recentemente com um amigo meu, colega meu, e na conversação para lá para cá eu disse: vocês têm uma Bíblia? Ele disse assim para mim: não. Que? Vocês não têm uma Bíblia? Não. Então eu vou dar para vocês uma Bíblia. Hoje, pastor, o senhor deu uma Bíblia para ele? Dei uma para ele e dei uma para a esposa dele. Disse: agora vocês têm a Bíblia. Agora vocês têm na sua mão a palavra de Deus. Então, irmãos, eu não duvido que aqui nesse bairro aqui, ou conhecidos seus, que também não tem uma Bíblia. Pastor, mas é fácil ter uma Bíblia hoje? Mas para nós é fácil, que amamos a palavra de Deus. Mas aqueles que não têm contato com a Bíblia, eles nem sabem o que é capítulo, o que é versículo, o que é Jó, Ezequias, como é que é esse negócio? Eles não têm essa informação da qual nós temos, então eles não têm. Então, em Amsterdã foi publicada a Bíblia também, e assim bem-vindo. Agora, conversão, irmãos, a conversão de Almeida, como eu disse para vocês, ele se converteu em 1642. Está indo bem, Felipe? Em 1642, aos 14 anos de idade, João Ferreira de Almeida deixou a Igreja Católica e se converteu ao protestantismo. Ao chegar em Malaca, naquele mesmo ano, juntou-se à Igreja Reformada holandesa, dedicou-se imediatamente à tradução de trechos do Evangelho do castelhano para o português, e anos após rejeitar as doutrinas da Igreja Católica, então se tornou que é um homem influente na questão. Então toda pessoa, se ela realmente quer a mudança de Deus na vida dela, ela vai ler a Escritura, ela vai ser ensinada pela palavra de Deus. Irmãos, não há como resistir. Ou a pessoa aceita a palavra de Deus, ou ela vai entender que a palavra de Deus que ela não aceitou vai julgá-la. Então ele vai aceitar a palavra de Deus. A gente espera que aceite a palavra de Deus, tá bom? O falecimento de Almeida e continuidade de tradução para o português. O trabalho foi concluído em menos de um ano, quando Almeida tinha apenas 16 anos de idade, terminada em 1645, publicação para o português. Os volumes da tradução do Antigo Testamento em português foram publicados somente a partir do século XVIII. Só no século XVIII que ela foi então já editada em português, em Tranquebar e Batávia, no Oriente. Agora, a primeira edição em um único volume de uma tradução completa da Bíblia em português foi impressa somente em 1819, em Londres. Gente, não é... Eu falo para as pessoas, saber da Bíblia não é como você comprar um pãozinho na padaria. Você vai lá, tem um pãozinho, de imediato. Não é assim. Para Deus não há limite de tempo, nós sabemos disso. Para nós sim, nós temos tempo. A questão é, no momento certo, no caminhar de todos os seres humanos, a palavra chegou nas mãos de cada pessoa que tinha que ser chegada, como hoje também. Agora, a Bíblia foi publicada no Brasil, foram inúmeras pessoas que contribuíram, muitos homens usando sempre a Vulgata, em latim, usaram para a tradução em português. E o início foi em 1847, o bispo refugiado de Coimbra. Coimbra fica onde, irmãos? Portugal, tá bom? Joaquim de Nossa Senhora, como diz o assunto, Nossa Senhora foi o primeiro a se empenhar nessa tarefa, traduzindo o Novo Testamento para o português, e a partir da Vulgata, sua publicação se deu em São Luís, no Maranhão, em 1847, e o texto completo foi impresso em Portugal no ano de 1875. Agora, no ano de 1948, estamos aproximando, tá bom? Aconteceu a primeira impressão de uma Bíblia no Brasil, foi Almeida, corrigida, revista e corrigida. A minha primeira Bíblia é Almeida, revista e corrigida. Eu iria trazê-la nesta noite para mostrar como ela está velhinha. Ela está velhinha, a minha Bíblia.
a minha primeira Bíblia que eu ganhei aqui do pastor Leonilson, meu irmão Leonilson da época, o pastor Leonilson, está em casa. Meu filho menor perguntou: pai, o que o senhor vai fazer com esta Bíblia velha? Espera aí, Bíblia velha de conteúdo novo, Bíblia velha de conteúdo sempre novo, não envelhece de forma alguma. As traduções que nós temos hoje, está indo bem. Eu tenho um vídeo para passar ali de 9 minutos para os irmãos verem a felicidade de pessoas que ganham a Bíblia, de pessoas que quando recebem o livro de Deus, ficam felizes, tá bom? As traduções que nós temos hoje, traduções, versões Almeida, que você pode ver aí no vídeo aí, no PowerPoint aí, 1676, 1693 até 1860. A versão tradução Almeida Revista Corrigida, ARC, 1898. Versão tradução Almeida Revista Atualizada, né? Eu tenho uma particularidade das escrituras, das traduções, tá bom? Eu tenho uma particularidade na questão de traduções. Eu tenho todos os tipos de Bíblia na minha casa, mas a que eu uso, né, é a tradução fiel, tá bom? Eu tenho lá vários tipos de Bíblia, mas eu vou usar a tradução fiel. Até eu falo para a igreja: irmãos, falemos as mesmas palavras, quer dizer, vamos ter a mesma Bíblia na igreja, mas cada um, né, faz o que quer, né? Você já sabe disso, né? Então a versão Almeida Revista, volta aqui, atualizada. Certa vez eu comprei uma Bíblia, o irmão Mário Fernando vai lembrar talvez disso: pastor, mas o senhor parou o versículo em tal lugar e não continuou a leitura? É que naquela Bíblia não tinha aqueles versículos. Eu falei: gente, lembra, irmão Mário? Lembra, né? Graças a Deus que tem homens que ajudam a gente na igreja, irmãos, graças a Deus. Aí eu peguei aquela Bíblia e disse para mim e ela: ó, tu ficas aí, que eu só vou te usar para comparar versículos, tá bom? Desse jeito, tá lá. E a Bíblia chama-se Bíblia Anotada. Se você tem essa Bíblia chamada Anotada, ela falta versículos, tá bom? Como o senhor sabe, pastor? Eu li a Bíblia. Versão Almeida Revista, Almeida Revisada, versão Almeida Corrigida Fiel, essa aqui, chegando no nosso meio, 94, tá bom? Traduções do Brasil, tradução brasileira, TB, né? Tradução brasileira, Bíblia Vida Nova e Nova Vida, né? É isso aí, né? Tradução na linguagem de hoje, que é mais um romance do que a Bíblia, né? Um dia alguém me perguntou: pastor, irmão Cassiano, tem uma Bíblia aqui, é fácil de entender, deixa eu ver qual que é a tradução. BLH, não é Belo Horizonte não, tá bom? BLH. Eu falei: tá bom. Eu falei assim: não é a Bíblia não, não é Bíblia não, se você tem uma Bíblia aqui lá, BLH, significa Bíblia na linguagem de hoje, encosta ela, por favor, deixa para lá. Pai, fala para o seu filho: não leia esse negócio aí não, é igual a tradução Novo Mundo, larga para lá, leia a Bíblia, tá bom? E a nova versão internacional, essa não tem ainda não. Se alguém quiser me dar essa para mim fazer estudo, eu vou ficar feliz. Também não vou comprar não, tá bom? Agora vamos lá, uso das escrituras em nosso país. Aqui é gostoso, nós temos a Bíblia escrita. Quantos de vocês têm a Bíblia escrita? Levanta ela aí, deixa eu ver. Quantos de vocês têm a Bíblia escrita? Escrita, aqui ó, papel, vamos lá, deixa eu ver aqui. Não, você não serve não. Senhor? Tá aqui, tá bom. Deixa eu ver, vocês aqui deste lado, levanta as suas mãos aqui com a Bíblia escrita, deixa eu ver. Deste lado. Muito bem, então quantos de vocês têm a Bíblia em áudio? Agora sim, em áudio. Peraí, em áudio. Quantos de vocês têm a Bíblia em áudio? Levanta a Bíblia em áudio. Vamos lá, quantos de vocês têm a Bíblia aqui em áudio? Muito bem, perfeito. Agora, quantos de vocês têm aqui uma Bíblia em braille? Não tem Bíblia em braille, mas tem a palavra de Deus em braille. Os cegos não podem ver, mas podem sentir nas suas mãos a palavra de Deus, braille. Agora tem a Bíblia comentada, deixa eu falar, a Bíblia dramatizada, né, para as crianças, aquele fundo de drama, né? A Bíblia eletrônica é a mesma coisa, e outras palavras de Deus. Terminando essa noite a conclusão dessas primeiras partes. A Bíblia é a palavra de Deus. João 17 diz o que? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ela é a verdade. Ela foi inspirada, Deus usou homens, homens santos, falaram. Eu não vou citar de cor, eu vou engolir algumas palavras, mas eu vou citar aqui 1 Pedro, tá bom?
Bíblia, está caindo nos pedaços. Estou perdendo aqui, daqui a uns dias. Vamos abrir em Tiago capítulo 3. Eu perdi Tiago 3, vou colar aqui. Pastor Riqueza, pastor, cola aí, tudo bem, né? Tudo bem, pastor, essa aqui que eu ganhei, que o Senhor me deu. Palavra de Deus, maravilhosa essa aqui, né? Vamos aqui, né? 2 Pedro 1, verso 21 diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, ela foi copiada por copistas através dos tempos, né? Você separou aqueles homens preciosos. Lembra que eu disse para vocês? Não era qualquer pessoa, não. Ela foi preservada pelas eras, por séculos. Irmãos, por mais que eles tentem roubar de nós a palavra de Deus, não adianta. Deus quer que a palavra de Deus esteja na mão dos homens. Ele quer que a palavra de Deus esteja na mão dos homens. Pode queimá-las, pode destruí-las. Quanto mais ele destrói, mais é impressa. Quanto mais ele destrói, mais vai ser imprimida lá. Ela chegou às nações através de traduções, conservando a sua fidelidade. Mas você não vai achar erros na palavra de Deus. Não tem erros. Pastor, estou duvidando daquele versículo, então duvido de você, mas não de Deus. Não tem erros, então ela foi preservada. Ela é a palavra de Deus fiel, é a voz de Deus para os homens. Não tem como falar que ela tem erros. Ela pode ser adquirida por muitas nações. Muitas nações estão recebendo Bíblia, a palavra de Deus. Daqui a pouquinho você vai ver no vídeo aqui. E ela chegou às nações através de traduções, conservando, já li isso aqui, perdão. Ela ainda é o livro mais impresso no mundo. Não tem como você falar que os livros do Harry Potter ganhou na questão da Bíblia. Mentira! Eu não vejo nada mais do que a palavra de Deus foi impressa. Então ela é o livro mais impresso no mundo. Ela tem chegado em lugares... Agora eu vou falar uma coisa, talvez você não acredita. Graças a Deus que ela tem chegado em lugares que ainda a Coca-Cola não chegou. E nem o McDonald's. Ela já chegou lá. Eu louvo a Deus pela palavra de Deus. Aleluia, né? Amém. Aleluia, né? E ela, né, o globo terrestre, e só ela tem a capacidade de transformar homens perdidos em homens salvos. Amém? Homens perdidos e salvos. Transformar nações, embora o nosso Brasil colonizado pelo outro lá, né? Mas ela vai chegar ali, vai mudar esse nosso país, se Deus quiser. Tribos, sociedades, casas. Ela tem este poder de transformar a vida dos homens. Está pronto, Felipe? Outro vídeo? Vai lá, meu filho vai lá. Enfim, em suma, como eu falei para os irmãos, era bem sucinto nessa explanação a respeito de como a Bíblia e os fatos chegaram até nós, tá bom? E vai dar certinho o tempo, né? Deixa eles achar lá primeiro. E veja bem, irmão, se você não tem uma Bíblia, quem não tem uma Bíblia aqui, levanta a mão. Pastor, eu não tenho uma Bíblia. Levanta a mão, deixa eu me ver desse lado aqui. Aqui, quantos não tem? Vocês não têm uma Bíblia? Não tem uma Bíblia? Então hoje eles ganham uma Bíblia. Então vocês vão ganhar uma Bíblia aqui hoje. Olha a bênção, você vai ganhar a palavra de Deus. Deixa eles tentar achar lá. E quando você ganhar a palavra de Deus, eu espero que a felicidade do seu coração seja também a mesma desse povo, né? Se eles achar lá, se não deletaram lá, tá bom, tá? Mas enfim, eu quero terminando aqui dizendo para vocês que sem a Bíblia eu não tenho instrução de Deus para mim. Eu posso ouvir pregadores como eu sempre gosto de ouvir, mas eu tenho que ouvir a voz de Deus no meu coração. E como é que eu vou ouvir a voz de Deus no meu coração? Através da palavra de Deus. Aquela perguntinha gostosa que eu faço lá no Jardim Luiza: você leu a Bíblia hoje? Não, pastor, não pergunta não, pastor, não pergunta não. Você teve um momento para ouvir a voz de Deus? Muito bem, o pastor Paulo já está chegando aqui. Eu gostaria que você então, nesses 9 minutos, ouvisse, né? Tentar ler as legendas vai ser um pouco difícil, mas olha só
a felicidade de um povo quando a palavra de Deus ela é chegada no meio. Pode soltar, pode pagar, pastor, por favor. Deus abençoe os irmãos e obrigado pela oportunidade. Igreja Batista Independente de Santa Cruz. Deus abençoe os irmãos. We have taken God's word, we've accepted it, we've put it into our hearts, and now we're going to give it to new young people who need to also take it and accept it and walk with God as He teaches in this Bible. You know, so He hands it off to the younger believers, and you know, the declining and the stopping that took place there was just
we have no idea. You know, we have had the Word of God for so long. We have taken it for granted. We have resources, we have translations, we have, you know, all these different things, and we don't cherish it. We don't realize what a precious gift we have and hold in our hands. And these guys were realizing that and saying, God, you've come to us through the Word. Di Western, ada yang juga mengakuan, saya butuh ini masyarakat. Ini mau di sini, di sini saya ini dalam tidak